Viver Bem de Volta, eu estou recebendo hoje aqui no programa o cardiologista, Dr. Itamar Ribeiro, do INCOR, que está trazendo novidades, né, Dr. Itamar? O INCOR agora com essa fusão, indo para o Hospital Rio Grande, que também é um novo hospital que surge aqui na nossa cidade. É uma junção entre o que era o Hospital Natal Center com o INCOR, nós formamos o Hospital Rio Grande. É uma grande estrutura hospitalar que vai ajudar hoje nessa facilitação dos doentes em termos de leitos, tanto de enfermaria, de UTI, centro cirúrgico, que hoje existe uma congestão muito grande e os pacientes que sabem quando precisam internar. Aliado a isso, o INCOR está levando a sua expertise na área cardiovascular, que é principalmente a nossa área, mas também nós estamos levando o que existe hoje mais moderno nos maquinários que nós trabalhamos. Posso citar na minha área? Pode sim. Deve, né? Então, eu digo para você, nós estamos levando uma máquina, hoje é considerada uma das melhores do mundo, que é uma Azurion da Philips, com todas as ferramentas internas possíveis para a gente ter o melhor diagnóstico, a melhor imagem, para a gente poder decidir melhor para os pacientes. Uma máquina de hemodinâmica. Isso. A máquina de hemodinâmica, ela faz, eu vou citar 2 exames só que ela faz, mas faz muito mais. É o cateterismo cardíaco, a angioplastia coronária com stent. Então, se nós conseguirmos enxergar melhor, com mais nitidez, mais clareza e outras ferramentas acessórias junto dela, nós podemos interpretar melhor os exames e, assim possível, dar as melhores condutas para os nossos pacientes. A gente estava conversando, essa máquina, ela é a mais moderna que existe no país. Hoje só temos igual a ela um grande hospital do Sudeste. Mas eu não tenho autorização para dizer, mas é hoje um hospital talvez um dos mais conhecidos no Brasil, que comprou uma semelhante à nossa. Mas não é só isso, né? Nós estamos levando o ecocardiograma de última geração, da GE, imagem em 4D. Então isso vai ajudar para a gente em diagnósticos complexos, decisões terapêuticas, tudo com a finalidade de fazer o melhor possível pelos nossos pacientes. Tomografia de 128 detectores, que será a mais moderna aqui da nossa região. Sem contar também com o corpo clínico, né, doutor Itamar, do INCOR, que também já é uma referência aqui no nosso estado. A gente, quando nos colocam dessa forma, a gente diz que a gente faz o que a gente gosta. E o que a gente gosta é isso, e também colocar Natal em outro patamar de medicina. Esse também é um desafio gostoso que a gente já está enfrentando e que nós vamos colocar e vamos ver o que é que vai acontecer, esperando que aconteçam coisas boas. Doutor Itamar, quando a gente fala em cardiologia, na sua opinião, qual é o maior desafio? Hoje a gente vê muitas mortes, né, em virtude do infarto, problemas relacionados à questão dos maus hábitos da população. Esse é o desafio de vocês, trabalhar bem na prevenção mesmo, para mudar a consciência dessas pessoas? Sim, sem dúvida. A consciência, eu falo para os meus pacientes e digo assim, aquilo que você faz com você é responsabilidade sua. Não é uma responsabilidade do governo, do marido, da mulher, do pai, do filho, né? É aquilo que você faz com você. E você tem que ter a consciência, acreditar que o que você faz com você pode ser bom ou pode ser ruim. Nós, médicos, orientamos o que existe de científico para que as pessoas vivam mais e com qualidade de vida. Mas a decisão, ela é individual. A medicina está evoluindo, tem exames para diagnóstico, para o tratamento, mas assim, o melhor é não precisar, né? Exatamente, o melhor é não precisar. Por exemplo, fala-se muito no infarto. O infarto é uma doença súbita, grave, ainda é uma das maiores causas de mortalidade na população entre homens e mulheres também. E o que é que causa o infarto, doutor? O infarto é uma placa de gordura que está lá na coronária, que subitamente ela se rompe, forma um coágulozinho e ela se fecha. Então isso é o infarto, a interrupção aguda de sangue numa parte que irriga um determinado músculo do coração. E isso pode ser fatal. Para se evitar o infarto, existem vários mecanismos, mas o principal deles é a prevenção, é aquilo que você faz com você, que são chamados fatores de risco,
que são os fatores que propiciam o aparecimento da doença. Os principais. Tem uns que nós não mudamos, que é a idade. Está relacionado à idade. A idade ninguém muda de ninguém. O fator DNA, aquilo não se muda. Mas o hábito de fumar, sim, a obesidade, o sedentarismo, o diabetes, a hipertensão, o colesterol, que são os principais, esses sim nós podemos mudar, incentivar as pessoas a mudar, tratar corretamente isso, para que elas vivam mais e diminuam sua possibilidade de um evento tão grave. Doutor Itamar, a gente recebeu algumas dúvidas, vamos aproveitar para esclarecer, já que são dúvidas na sua área. O Jorge Lucas, ele disse que já fez cateterismo e quer saber se ele pode ser substituído por exames de imagem em algumas situações. O cateterismo para doentes instáveis, tais como infarto, angina instável, que a gente chama de síndrome coronariana aguda, não. Para pacientes estáveis, em algumas situações, os exames de imagem, tais como a tomografia, essa que nós estamos trazendo para cá, que ela é a mais moderna, de 128 detectores, sim, em algumas circunstâncias, ela pode substituir, sim, o cateterismo. Certo. Fabrício, lá de Maceió. Ele disse que já fez 3 angioplastias, cateterismo, já coloquei stent 4 vezes e ainda sente dores e desconforto no peito. Isso é normal ou ele deve se preocupar? Não é normal, mas teria que analisar o caso. Provavelmente é um caso que tem uma certa complexidade, já que foram feitos vários procedimentos, então isso precisaria analisar com muito cuidado para a gente dar um parecer. Mas em geral, não sei qual o grau de doença que ele tem, em geral, uma vez as pessoas fazendo esses procedimentos, é para não sentir nada ou muito pouco. Uhum. Lorena de Mello, ela quer saber se uma artéria obstruída há muitos anos pode ser resolvida com angioplastia. Sim, pode, mas depende também do caso, né? As obstruções nos pacientes estáveis, principalmente, elas se formam ao longo dos anos, das décadas, e um dia ela se manifesta clinicamente, ou por um angina, ou por um teste provocador de isquemia, que pode ser um teste de esforço, uma cintilografia, ou eco de estresse, e a obstrução ou as obstruções estão lá, e isso não é um fenômeno agudo, isso é um fenômeno de longo... Quanto tempo, doutor Itamar, uma artéria aguenta, suporta-se muito? Não há uma relação direta, porque existe uma diferença entre a doença estável coronária e a doença instável. A doença instável, ela pode se desenvolver no estalar dos dedos, quer dizer, a sua instabilidade. A doença de base, ela chama-se doença aterosclerótica. Traduzindo para um português mais simples, seria a formação das placas de gordura. E essas placas, há relatos até de começar na vida intraútero, na adolescência, então elas vêm décadas até se manifestar, em geral no homem a partir dos 45 anos, pode ser mais cedo, e nas mulheres após a menopausa, mas também pode ser mais cedo. É verdade que as mulheres sofrem mais, têm risco maior de problemas cardíacos? A partir da menopausa, antes disso, os homens ganham em termos de incidência, mas a partir da menopausa, com o avançar da idade, as mulheres vêm também se igualando ao número da incidência com os homens. Doutor Itamar, infelizmente nosso tempo é curto, mas tem só mais uma pergunta aqui do Bernardo. Ele quer saber qual a diferença entre angioplastia de balão e angioplastia com stent. A angioplastia por balão, para se implantar o stent, sempre, ou quase sempre, não sempre, se precisa da angioplastia por balão. O que é angioplastia por balão? Você tem uma obstrução, o balãozinho vai lá e desobstrui. E você tira o balão. E o que pode acontecer com essa artéria é que ela pode fechar. Então, quando nós fazemos o stent, uma das etapas, antes de se implantar o stent, em geral, é se colocar o balão para abrir, para que o stent, que é um metal, vamos dizer assim, entre aspas, a gente possa chegar lá, que a navegabilidade dele é menor do que o balãozinho, você possa colocar e esse stent manter essa artéria aberta no lugar que está a obstrução.
Só que o stent hoje, ele é um complexo. São metais de cromo cobalto, são coisas de altíssima tecnologia e hoje a enorme maioria deles vem com medicamento. Por isso que eles são chamados de stents recobertos ou farmacológicos. É uma tecnologia muito avançada. A medicina avança demais, né? Isso. E para as pessoas que não colocam em prática os hábitos saudáveis, terminam sendo beneficiadas, né, doutor Itamar? Muita gente vivendo muito mais anos aí em virtude desses avanços. Ou mesmo aquelas que fazem tudo correto e tem um problema, essas tecnologias são feitas, dependendo do caso de cada um, para que elas voltem a ter a sua vida normal também. Ótimo. Doutor Itamar, como eu falei, infelizmente nosso tempo é curto. Muito obrigada. Lembrando aos telespectadores que todas as informações que são passadas aqui não substituem a ida ao consultório, né, doutor Itamar? Sem dúvida. Seu médico que é quem vai avaliar melhor o seu caso, né? Exatamente. Sempre. Mas tem informações que valem para todo mundo. Eu queria só para terminar, que o senhor repetisse quais os hábitos que são importantes para que a saúde do coração seja preservada. Primeiro, esse lugar maravilhoso aqui que nós estamos, Temos né? aqui. Estamos vendo aqui pessoas caminhando, isso faz muito bem. Por atividade física para fazer bem ao coração, o coração não exige muito. Uma caminhada de 30, 40 minutos por dia é suficiente para o bem-estar cardiovascular. Não é só para emagrecer, ficar com um físico bonito. Aí é diferente. Mas o coração exige muito pouco, uma alimentação saudável, comer menos, não fumar, não brigar com a sombra, o rancor, a raiva, deixa no cantinho, viver bem e vá ao seu médico, dê sua confiança, para você fazer o seu check-up direitinho e ver se tudo está em ordem. Ótimo, muito obrigada, doutor Eu que Itamar. agradeço. E sucesso lá no Novo Incor, no Novo Hospital Rio Grande. Muito obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você.